Queridos, como vocês estão? Pastor Raul aqui para mais um Little Drop. Estamos na reta final. A gente está assim, a gente fez a curva da vitória, entendeu? E a gente já está ali na reta final, já dá para ver lá o fiscal de pista com a bandeira quadriculada esperando para dar a bandeirada para a gente aqui em Marcos 5, aqui no Little Drops. Então vamos lá, Marcos 5, 38 a 40. Vamos lá, vamos ler comigo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aí a gente vai até o 40, a primeira parte. E todos começaram a rir de Cristo. Então no 5, 38, 39 e 40. Então vamos lá. O que os pranteadores estavam fazendo era completamente inadequado por algumas razões. O que aconteceu? Jesus chegou ali e ele viu os pranteadores. Ali nós sabemos, a Bíblia retrata os chamados pranteadores profissionais. Eles eram pagos para isso. E também existiam os tocadores de flauta. Para quê? Para disfarçar o pranto na vizinhança. Então tinha uma banda que ia tocar. Vocês já ouviram falar daquela coisa? Ah, eu quero que uma banda toque no meu velório? Vem disso. Porque existiam o que? Os tocadores de flauta, pessoal. Tá? Existia uma banda que ia tocar. Então imagina o berreiro. E um gritava mais do que o outro. Porque no caso, numa situação dessa, em um caso de morte, as pessoas literalmente, desculpem soltavam todos os animais, entendeu? Ainda mais nessa questão de Jairo. Por quê? Lembrem que eu falei da posição social de Jairo. Jairo não era o pastor Raul, um pé rapado que nem o pastor Raul. O Jairo não era o Zé Ruela como o pastor Raul. Jairo era o maioral da sinagoga, era um cara que participava ativamente da sociedade. Era um cara que tinha poder em mãos. Esse era Jairo. Esse era o Jairo. Então ele é alguém que tinha poder de decisão, é alguém que poder, como eu disse, aquele na qual as pessoas adorariam ter ao lado, ter como amigo. Então quem estava lá, pessoal, eles estavam lá não porque estavam preocupados com a morte da pequena menina, da menininha de 12 anos, do tesouro da vida do Jairo. Eles estavam lá para Jairo, para serem notados por Jairo, porque dali era o interesse. Estavam interessados em aparecer para o líder da sinagoga. Olha que coisa. Não eram pessoas que eram sinceras. E isso eles estavam fazendo, e esse show todo que eles estavam fazendo era inadequado por duas razões. Muitos deles não eram sinceros. Porque, olha lá, eles mudaram o humor de repente. Do choro, do desespero para risada. Que? Tá morta? Ô Jesus, o que você bebeu hoje, cara? Ah lá esse maluco falando que ela tá morta. Era isso, eles zombaram de Cristo. Eles tentaram humilhar o nosso Senhor. Não havia causa aqui para lamento, mas para júbilo. Por quê? Porque essa criança seria instrumento das maravilhas do Senhor. O Senhor mostrando a sua autoridade até mesmo sobre a morte. Mas eles têm um ponto positivo ao lado deles. Por quê? Porque eles não tinham como saber disso, que Jesus iria ressuscitar a criança. Mas também mostra pra gente que eles tinham certeza que a menina tinha morrido. Eles tinham certeza que a menina morreu. Certeza de que a menina estava morta. Então isso pra gente serve para testar. Porque, né? O errado era o quê? Eles não serem sinceros. E a recusa deles de aceitar o fato de que Jesus estava dizendo sobre a criança não estar morta, mas dormindo. Que não enxergar que isso era uma palavra do quê? De revelação da parte do Senhor. Eles não viam Cristo como um profeta, não, muito menos como Messias, muito menos como Filho de Deus. E isso é o errado. Além da sua falsidade, o fato deles não verem Cristo como que eles eram, o que Cristo era, tá? E eles riram de Cristo, zombaram de Cristo. Ó, em Mateus 9, 24 diz assim: disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Lucas 8,53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. A referência é provavelmente a manifestações de riso zombeteiro, que tinham o objetivo de humilhar o nosso Cristo. Humilhar o Todo-Poderoso. Quem é o homem que humilha a Deus? E outra coisa, mesmo eles sendo esses falsos, aqueles que zombaram do próprio Deus, pelo menos o que eles disseram, o que eles fizeram,
teve um ponto positivo, porque não deixa que eles dissessem que a criança não estava morta, que a criança dormia ou que a criança estava em coma. Entendem? Graças a essa atitude deles, imagina, cara, tá morta, morreu, tá lá gelada. Já lá, ó, o lábio já tá até escuro, ela já tá até durinha. Eu já ouvi uma vez uma avó falar, né? Meu neto morreu, já tá até durinho. É triste ver isso. Mas é isso, por quê? Porque eles não viram o Senhor. Então serviu de... Percebem como são os planos de Deus? Os planos de Deus, pessoal, sempre são perfeitos. Então, mesmo sendo pessoas más que estavam ali por interesse, mesmo nessa situação, o que eles fizeram, o que os maus que estavam ali, o quê? Para se opor, para tentar ridicularizar a Cristo, para falar que Cristo estava errado, para falar que Cristo não era o Messias, para falar que Cristo era louco de falar que a menina não estava morta, mesmo eles fazendo tudo isso, mesmo nessa situação, o que aconteceu, pessoal? Serviu de prova. Então estava tudo dentro do quê? Dentro dos planos do Senhor, aquela zombaria. Em Lucas 8,53, declara que as pessoas sabiam que ela estava morta. Em 8,55 afirma que ao comando de Jesus seu espírito retornou. Fica claro que houve uma separação entre o espírito e o corpo. Em João 11:11 temos algo parecido. Jesus fala aos discípulos, nosso amigo Lázaro dormiu. Mas no versículo 14 ele afirma, Lázaro morreu. Em ambos os casos, o significado é que a morte não tinha a última palavra. Não a morte, mas a vida sempre triunfa no final. É esse o recado. Primeiro, pessoal, tudo está nos planos do Senhor, mesmo aqueles que parecem que ridicularizam a fé. Há pouco tempo atrás queimaram igrejas no Chile. Eles picharam morte ao Nazareno. Ou aquelas pessoas que entram em igreja, aquelas mulheres mostrando as partes íntimas, acham que aquilo é humilhação. Mas aquilo mostra como os cristãos são perseguidos. Isso mostra como o povo de Deus é atacado, como Cristo é atacado. Tudo está dentro dos planos do Senhor. Nós não temos que temer nada nem ninguém, porque tudo está dentro dos planos do Senhor. Mesmo os zombeteiros, eles serviram para a glória de Deus. E tudo que nós cristãos passamos serve para a glória de Deus. Está nos planos do Senhor. E não podemos esquecer, a morte sempre triunfa sobre a vida. Amém? Não se esqueça, aqui na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, nossos e-books gratuitos para você baixar. Não se esquece de deixar a tua opinião sobre essa palavra. Lembre que tudo está nos planos do Senhor. Deus abençoe. Até a semana que vem.